Olá, bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, nosso canal aqui de divulgação dos encontros de cinema e psicanálise. E dessa vez, deste mês, com o filme A Baleia, este filme aí de 2022, essa produção norte-americana, com a direção aí de Darren Aronofsky, né? Que foi um filme bastante marcante, que chamou bastante atenção. O Aronofsky, inclusive, o diretor, já esteve no nosso Luz, Câmera, Pulsão, com o Cisne Negro, Black Swan, de 2010, um filme incrível aí com a Natalie Portman e Vincent Cassel, que nos ajuda aí a pensar a questão da clínica das psicoses também, né? E, nesse caso do filme de hoje, o romance é baseado aí o filme é baseado numa peça teatral homônima, The Whale, né, do Samuel Hunter, norte-americano também, bastante marcante, que causou bastante impacto aí para o público, né? E o destaque, é claro, né, vai aí para o Brendan Fraser, magnífico, que foi Oscar, ele levou o Oscar de 2023 como o melhor ator aí no papel principal deste filme, né? E o filme também levou aí o Oscar de melhor maquiagem e melhor estilo, por causa do trabalho que foi feito, né? Acoplaram aí essas próteses monstruosas aí, e mesmo com as próteses, inclusive, um dado que a gente tem das filmagens, essas próteses pesadas, que pesavam mais de 100 quilos, né? O Brendan Fraser também teve que engordar para fazer o papel, e engordou até cerca de 100 quilos aí para poder filmar este personagem, tá? Vai um destaque também para Hong Chau, que também foi indicada, foi nomeada para o Oscar 2023 como um papel de atriz coadjuvante, no papel aí da Liz, a enfermeira que cuida ali do Charlie, né? E esse foi o filme. E você, se você ainda não assistiu, fica aqui o nosso alerta, deixe para ver esses nossos comentários, nós vamos bater um papo aqui rápido a respeito do filme, né? Deixe para assistir o filme primeiro e depois vem aqui, né? Porque nós vamos estar dando spoilers, tá? Bom, o filme todo se passa, praticamente todas as cenas, dentro do apartamento de Charlie. Charlie não sai, e com a exceção de Liz, que é essa enfermeira que cuida dele, que sempre está por lá, quase mais ninguém entra, né? E é um ambiente apertado, a fotografia usa uma paleta de cores escura, sombria, criando um efeito assim claustrofóbico, sufocante de fato, né? E a história do Charlie, o personagem principal, é que ele é portador aí de uma obesidade mórbida, e ele padece de uma compulsão alimentar impressionante, né? Ele, como efeito dessa obesidade mórbida, ele mal consegue se locomover, ele tem uma condição cardíaca muito grave, ele tem crises de dispneia, e vive numa absoluta solidão, muito recluso. Apenas a enfermeira Liz frequenta sua casa e cuida dele, e ele, nesse isolamento, ele não quer ser visto por ninguém, nem mesmo pelos seus alunos, né? Ele dá aulas online e ele mantém a câmera desligada aí o tempo inteiro, né? A angústia que ele passa também pelo desejo que ele tem de reconciliar-se com sua filha, que agora é adolescente, a filha se chama Ellie, né? E é uma adolescente muito problemática, muito ressentida com o pai pelo abandono, porque esse pai havia abandonado a filha e abandonado a esposa para viver, anos antes, um romance homossexual justamente com o irmão de Liz, que irmão esse que terá um fim de vida trágico, que enquanto ainda estava em relação com o Charlie, irá se suicidar, né? Portanto, é um filme onde o personagem vive sufocado, o filme é sufocante, porque nos traz essas culpas, essas camadas de culpas aí superpostas, né? Todo o tempo, né? E a trama vai evoluindo até um final que fica ali entre o redentor e o trágico, né? De certo modo, o Charlie consegue uma aproximação, sim, com a sua filha, consegue ser ouvido por ela, mas a cena final acaba sugerindo que ele, de fato, talvez tenha morrido,
né? Fica ali, então, a nossa dica aí, nosso resumo aí da narrativa aí deste filme, né? E o que a gente pode, então, destacar ou comentar aí a respeito, tá? Primeiro, assim, é claro, o filme nos faz ver toda a trama, toda a história, pela ótica do Charlie. Um Charlie que não quer ser visto. Isso coloca, desde a entrada, o espectador numa vantagem, vamos dizer, voyeurística em relação, por exemplo, aos alunos online, né? Que não conseguem vê-lo. Nós o vemos. E, ao vê-lo, a sequência das cenas, a sequência da narrativa vai incitando no telespectador um gozo e um horror, né? E a compulsão autodestrutiva, e por isso a gente fala de um gozo, é um gozo voyeurístico, de certa forma, a compulsão autodestrutiva está lá, no personagem que eu vejo daqui. Só que o Charlie também é o grotesco, o monstruoso que não quero ver em mim, né? Daí a gente fala do horror. Por isso esse filme convida-nos a ver em Charlie, né? Sim, a compulsão alimentar, existem esses quadros de compulsão alimentar, como a de Charlie, mas também existe aí as outras compulsões. Existe uma compulsão de performance, por exemplo, na atualidade, uma obsessão pelo corpo magro está aí incluído entre essas, né? Como fruto aí de um supereu tirânico, um superego tirânico, carrasco mesmo, comandado aí pelos ideais de performance dessa nossa cultura contemporânea, né? E faz a gente então perguntar: você pode não padecer de uma compulsão alimentar, mas qual a sua compulsão, né? Os demais personagens centrais aí da trama são importantes, né? Desempenham papéis importantes, né? A enfermeira Liz, que é irmã do namorado, falecido namorado do Charlie, que se suicidou, faz um papel aí de uma figura maternal, cuidadora, né? De certa forma ambivalente, porque ela se enfurece ali com o Charlie, mas gosta dele, né? E é ambivalente também porque ela acaba trazendo também as comidas gordas, pesadas, sanduíches ali para ele, né? A filha adolescente, a Ellie, né, é marcada aí pelo ressentimento. É uma personagem assim com muitos actings, né, com muitas atuações, atitudes agressivas e transgressivas, né? Ela tem problemas disciplinares na sua escola e que denotam aí uma culpa que ela traz pelo abandono, porque o pai deixa a família, a mãe é alcoolista. Os seus actings agressivos denotam um efeito de trauma, de defesa frente ao seu intenso desejo de ser amada, né? E outros personagens também, tem o jovem missionário, Thomas, né? Que fica ali tentando converter o Charlie, pregar para ele, né? E acaba encarnando esse papel realmente de um super-eu, de um superego tirânico, com uma atitude de discriminação moral franca, que no final do filme vai se revelando também hipócrita, porque ele mesmo tinha sérios problemas aí com a sua família, com a qual ele estava rompido, né? Isso nos aponta aí para muitas discriminações contemporâneas aqui fora da tela, tá? A sexualidade, ou seja, a homofobia, a transfobia é alvo aí de muitas discriminações aí travestidas de moral, de moralismo, na verdade, nos nossos tempos, né? A questão estética, a gordofobia, o próprio nome, a baleia, né, é usado no nosso dia a dia, na nossa cultura, com uma conotação muito pejorativa. E é um nome assim, proposital no título, tanto da peça do Samuel Hunter, né, que deu origem ao roteiro do filme, como no filme, né? Outros personagens passam por ali. Tem um o entregador de pizza. Charlie está sempre pedindo pizzas e o entregador não consegue vê-lo, né? E até um dia que ele aguarda, fica escondido ali na varanda, esperando, e aí vê o Charlie, se horroriza, né, com a imagem daquele homem baleia, aquele homem monstruoso, né?
Tem o passarinho, tá? Tem a figura aí, o personagem que de relance a gente observa, porque o Charlie costuma deixar ali na janela um pratinho com algumas sobrinhas de comida e sempre tem um passarinho que vem e que belisca ali, que come daquela comidinha que o Charlie deixa. O passarinho, a menção ao passarinho, que a gente não vê, né, traz assim uma nota de leveza, tá? Como que trazendo um recado, olha, pouca comida basta para assegurar um laço, né? Porque o Charlie se apega a ele, o passarinho passa a vir ali com frequência, sempre tem uma comidinha, né, ali para ele. Tá? Enfim, nessa compulsão de comer do Charlie, o que nós podemos pensar desde um ponto de vista aí da psicanálise? Tá? Vamos, como ponto de partida, dizer que a compulsão de comer é uma modalidade de expressão da compulsão de repetição. E a compulsão de repetição como uma expressão desse inconsciente pulsional, uma exteriorização do isso, do id inconsciente, do id pulsional, né? Que no caso de Charlie, atende a uma necessidade clara de castigo, né? A culpa consciente e a culpa inconsciente que a gente observa e vê na clínica, e isso nos chama muito a atenção. No caso de Charlie, essa compulsão de repetição toma a forma de uma compulsão de autodestruição, né? A compulsão de repetição, a gente lembra sempre, né, desde Freud, inclusive, insistentemente confundida aí na literatura psicanalítica, compulsão de morte, talvez sejam coisas bastante distintas, né? E essa compulsividade no enquadre cultural dos nossos tempos, que é marcado pelo imediatismo, essa compulsão dando origem à impulsividade, à não mediação, à não mediatização da ação. É o bateu, levou das redes sociais, das atitudes impensadas, impulsivas, né? Há uma cena típica, inclusive, no filme, em que o Charlie, num momento ali de frustração, de culpa, de angústia, ele começa a devorar com fúria várias pizzas, né? E interessante que, em outro momento, ele havia conseguido segurar o impulso de comer uma barra ali de chocolate e devolver na gaveta onde ficava um monte de guloseimas. E dessa vez aí, não, né? Ele se devora, ele passa a se devorar furiosamente vários pedaços de pizza, né? E isso aponta para a realidade que a gente vê na clínica, né? Os transtornos alimentares, especificamente falando, né, que podem atingir, são de gravidade variável, podem inclusive atingir, sim, esta dimensão da obesidade mórbida, né, que exige aí, muitas vezes, uma abordagem multidisciplinar, transdisciplinar, e que vai fazer com que, do ponto de vista da psicanálise, haja um alerta. Uma vez que estamos lidando com poderosas forças inconscientes para o sujeito, não é assunto para ortopedias da oralidade ou de tiranias estéticas contemporâneas, né? A compulsão de repetição e a culpa inconsciente, em muitas situações clínicas, torna infrutíferos os esforços, né? E contribui, inclusive, para o fracasso de tratamentos que não levam em consideração o inconsciente pulsional humano, né? Em outras situações clínicas, a gente tem exemplos disso, a culpa inconsciente, a intensidade de fúria que pode passar desapercebida em vários outros quadros clínicos, né? Por exemplo, quadros de depressões melancólicas, onde essa culpa furiosa se disfarça da anedonia, da mortificação do eu, do abandono do interesse pelo mundo, tá? Também a gente fala dessa intensidade furiosa, no furor maníaco, tá? No caso do transtorno bipolar, onde o disfarce fica sendo aquele estado de euforia do paciente que está levando ele furiosamente em direção à autodestruição também, e assim por diante. E um detalhe, assim, um aspecto particularmente chamativo na clínica psicanalítica desde os tempos de Freud, que Freud já falava disso, é a temida situação onde eclode uma reação terapêutica negativa,
Freud, lá em 1923, quando decifra ali a nova anatomia do psiquismo humano com a segunda tópica, ele se refere ali a pacientes que se comportam de maneira muito estranha na análise, como que demandando do analista a certa altura, como uma forma resistencial, e é uma resistência a partir da culpa inconsciente, né? Demandando castigo, provocando rejeição e chegando até as rupturas, por vezes até abruptas e violentas, né, com o trabalho analítico. Né? Na nossa cultura, vemos também exemplos dessas culpas inconscientes insufladas, né, e que tomam os contornos das culpas, vamos dizer assim, dos ideais, diante dos ideais de cultura. Tá? Por exemplo, se eu ser visto e receber likes, tá? E ser prestigiado aí nas redes sociais, se eu ser visto é o equivalente de eu ser amado, então eu vou ao extremo de me exibir nas redes sociais. E é daí que surgem, muitas vezes, essas situações terríveis dos adolescentes, por exemplo, em atos automutilantes, em atos suicidas até, né, como um paradoxo e um contraponto aos adolescentes que, como o Charlie, não querem ser vistos nas redes sociais, evitam ser fotografados, serem postados nas redes sociais dos amigos, porque se acham gordos. Né? A obesidade do Charlie, voltando aqui ao nosso personagem, pode ser entendida, então, como um sintoma de um homem empanturrado de culpas e arrependimentos. É a exteriorização suicida, suicídio indireto, mas é um conteúdo manifesto, conteúdo visível, da posição melancólica, latente, invisível, em que se encontra o Charlie. Né? Ora, isso não quer dizer, gente, que todo paciente com transtorno alimentar seja melancólico ou suicida, né? Mas essa estrutura é uma estrutura muito mais frequente, potencialmente muito mais grave, que os objetivos de muitas das avaliações psicológicas, pré-cirurgia bariátrica, por exemplo, não conseguem captar. Né? E, para isso, existe também a possibilidade da intervenção psicanalítica. E qual a abordagem psicanalítica e o que a psicanálise se propõe diante de pacientes assim? Uma tarefa difícil, pacientes muitas vezes oferecendo ali uma dificuldade tremenda no tratamento. Mas o objetivo a gente poderia sintetizar dizendo que é como que o analista tendo que encarar o desafio de suportar uma transferência que vá possibilitar ao sujeito avançar dessa posição de gozo mórbido, essa compulsão de devorar, para o prazer de se nutrir. Né? Ou seja, inaugurar através da transferência, através da ligação, da relação do analisando com o analista, e tentar inaugurar aí um tempo em que o sujeito possa ir construindo um eu, uma noção de si, que seja objeto de amor para esse super-eu furioso e tirânico. É isso, gente. Tá? A Baleia, 2022, direção do Darren Aronofsky, um filme muito bom, um filme pesado, que induz a reflexão, não somente pelo tema da compulsão alimentar, aliás, epidêmica, sério problema de transtorno de saúde pública nesse nosso ocidente glutão e consumista impulsivo, tá? Mas também de tantas outras manifestações da compulsão e da compulsão de repetição. Né? No nosso encontro de cinema e psicanálise, nós tivemos aí a participação da Ivani Correia, psicanalista, médica, colega nossa, e também da doutora Natália Bononi, psiquiatra, docente aí da residência médica em psiquiatria da nossa UEL, da Universidade Estadual aqui de Londrina, né? E é onde a gente viu a complexidade do trabalho, a complexidade do quadro clínico, a importância da participação transdisciplinar, multidisciplinar, né? E fica aí o nosso muito obrigado
né? Continue aí dando as suas sugestões de filmes, né? Diga-nos aí os filmes que vocês gostariam de ver aqui analisados, sigam-nos ali nas nossas redes sociais, né? E quem estiver aqui por Londrina, não deixe de aparecer. Nossos encontros de cinema e psicanálise se dão ali no anfiteatro do Espaço Cultural da Associação Médica de Londrina, ali no centro da cidade, na Praça da Concha Acústica, né? São reuniões abertas ao público, de entrada franca, né? E que a gente tem procurado promover aí essa discussão, esse debate, né? Toda última segunda-feira de cada mês, né? Um abraço, muito obrigado.